por que que a gente está com esse tema aqui, você manda no seu corpo, né? Durante o que a gente vai conversar aqui, vocês vão entender muito melhor sobre isso que eu estou falando, porque, de fato, o nosso corpo, ele faz aquilo que a gente manda, né? Então, dependendo do que a gente traz para ele responde de uma forma ou de outra, e a gente vai entender isso aqui durante o processo. Antes de mais nada, assim, queria me apresentar rapidamente. Assim, eu sou apaixonada pela promoção da saúde, bem-estar, né, através da nutrição mesmo, da alimentação. Sempre foi um tema muito presente na minha vida. Apesar de eu ter trabalhado a vida toda como vocês estão aí, né, nessa parte de gestão, trabalhei sempre como gestora de marketing, assim, a minha vida sempre foi muito corrida, mas ao mesmo tempo eu sempre tive muito ligada a esporte, a alimentação, e eu sinto que isso fazia muita diferença, até nas minhas apresentações, quando eu tinha principalmente convenções de venda, eu sinto que o jeito como eu me alimentava e eu me exercitava, isso fazia muita diferença na minha vida, no dia a dia, para o trabalho. E uma coisa que eu percebia também era a questão do exemplo, como que eu consegui, durante todo esse tempo como executiva de marketing, arrastar pessoas, né, e trazê-las para o lado também da alimentação saudável, do exercício. Eu sempre, nunca abri mão do exercício na hora do almoço, então, assim, às vezes as pessoas estavam indo almoçar e eu estava indo para o outro lado para a academia, eu sentia que isso, eu ia angariando pessoas, então o exemplo, ele realmente arrasta. E acabou que, na pandemia, eu acabei tendo a oportunidade, assim, a faculdade de nutrição, que foi uma coisa que eu sempre quis fazer, ela abriu a possibilidade de fazer também remoto. Então, porque até então ela era uma faculdade só presencial. E aí, como, trabalhando de casa, né, a pandemia ela acabou abrindo, ela foi um momento ruim, sem dúvida, mas ela também abriu muitas oportunidades, inclusive dessa, da gente estar fazendo uma palestra online aqui, né, que antes era uma coisa super difícil de acontecer. E eu acabei, então, terminava meu dia de trabalho e engrenava na faculdade. Então, foi quando chegou ano passado, que eu estava já no momento de fazer estágios e realmente abrir mão, né, escolher qual caminho seguir, eu acabei, então, seguindo pelo lado da nutrição. Então, me especializei, né, em nutrição funcional e fitoterapia, estou fazendo uma outra especialização em saúde da mulher, né, e saúde clínica também, e criei um protocolo que eu chamo de Food First, que vocês vão entender por que esse nome, tá bom? Entrando aqui também agora um pouquinho sobre tudo que a gente vai conversar hoje, né? A gente vai falar da história da nutrição, assim, de uma forma bem breve, os grupos alimentares e como que a gente pode prevenir as doenças e uma alimentação estratégica. Alta performance no trabalho é possível através da alimentação? Sim, a gente mudando a alimentação, a gente melhora a performance no trabalho também. A gente consegue gerir o estresse e a ansiedade, né? Que relação que a gente tem com a alimentação em relação também aos nossos hormônios, que são eles que regulam, né, o nosso humor e melhoram o nosso bem-estar. Sono e alimentação, né, as estratégias para um descanso reparador, assim, o sono ele faz toda a diferença em relação aos nossos hormônios e a nossa vida no dia a dia. O eixo intestino-cérebro, né, o que ele tem a ver com a nossa performance, alimentação e metas profissionais, como é que os nutrientes impulsionam a nossa produtividade e evitam cansaço, mindful eating, hábitos saudáveis do trabalho, né, o comer com consciência, né, e aí eu não podia, depois que eu vi todo esse tema montado e esse storytelling, eu falei, putz, a gente precisa falar também um pouquinho de atividade física, porque para fechar isso com chave de ouro, né? Então, no final a gente vai para as dicas práticas, mas assim, o que é o ideal? Quem tiver... quem puder ir anotando essas diquinhas durante a apresentação, porque a gente vai falar sobre elas durante o tempo todo. De vez em quando, a gente vai ter uma dica prática aqui, tá? Então, assim, a mesa, né, a comida, ela é um símbolo de conexão, né? Desde a época de Cristo, né, quando ele foi lá e dividiu o pão e o vinho, a gente está falando, né, de uma bebida, uma comida que representa até hoje, né, independente da gente não estou falando aqui de religião nem nada, mas isso é representativo na nossa sociedade, né? O brasileiro, ele tem muito essa representação da comida para tudo que a gente possa imaginar. Então, não existe a gente chamar uma amiga para
para conversar sobre alguma coisa, até sobre um tema que a gente esteja passando por um problema, sem falar, vamos tomar um café? Não existe uma comemoração de um aniversário sem a gente ter o que a gente vai fazer de cardápio, né? Então, assim, a comida, né, ela está muito relacionada a esse momento de união, né? Do espaço em família, do fortalecimento de laço. Então, assim, isso é tradição, não tem jeito. Então, a gente precisa encontrar um meio termo e uma forma de que isso não se torne algo ruim para a nossa saúde, né? Que é o que a gente vai ver aqui. Então, assim, porque a alimentação, ela está diretamente ligada à saúde ou, como vocês podem ver aí através desse prato, a doença, né? Então, assim, é muito sódio, é muito açúcar, alta ingestão de ultraprocessados, né? Que a gente vive num momento em que as pessoas comem muitos ultraprocessados, presunto, salame, embutidos em geral. São as calorias vazias, muito álcool, os laticínios, né? Alguns deles prejudiciais, a falta de exercício. E se a gente for olhar aqui o Atlas Mundial da Obesidade, que inclusive semana passada, aliás, essa semana eu fiz um post até sobre isso, porque saiu um dado fresquinho desse Atlas, saiu na segunda-feira, dizendo que 1 a cada 3 brasileiros já estão obesos, gente. A gente está falando de 30%, né, da nossa população brasileira. As doenças crônicas não transmissíveis, né, que a gente chama no meio da saúde de DCNTs, elas estão aumentando cada vez mais, né? E, assim, o que isso tem a ver com a gente? Gente, é a comida, né? Não tem jeito, é através da comida que a gente fica obeso, né? Não tem outra explicação. Então, assim, a medicina, ela traz muitas histórias bacanas para a gente, desde a época, né, desde o século XVIII, aliás, antes disso, né, assim, tem muitas histórias bacanas. Eu trouxe essa foto, ela tá muito ruim, porque foi difícil pra caramba achar uma foto que eu pudesse trazer para vocês que não fosse muito forte, tá? Porque essa doença que a gente está falando aí, o escorbuto, por exemplo, ela é uma doença que ela tem a ver com a deficiência nutricional. Assim, o que a gente vai ver aqui, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque muitas doenças, uma grande maioria delas, tirando aquelas congênitas, né, que a gente nasce ou que a gente que são genéticas, não tem jeito, muitas delas a gente praticamente pede para ter. A gente vai atrás, a gente corre atrás delas para ter, né? Então, assim, por uma conta de deficiência nutricional ou até por comer demais. Então, assim, essa historinha do escorbuto ela é muito legal, porque, assim, antigamente, os marinheiros da Marinha britânica, eles morriam dessa doença que, na verdade, ela era causada pela deficiência da vitamina C. E aí um médico, ele fez um experimento, né, nessa época, com os marinheiros doentes, ele descobriu, ele distribuiu esses marinheiros doentes em alguns grupos e mudou a dieta desses marinheiros. E ele levou para os marinheiros em que ele entregou mais frutas com vitamina C, como laranja, limão, essas pessoas ficaram boas, né? E as que não estavam, e as que se alimentaram disso antes de ter a doença, não desenvolveram a doença. Então, assim, é uma amostra de que, mesmo lá atrás, né, muitos médicos já descobriram algumas formas da gente não desenvolver certas doenças que a gente pode usar até hoje. Então, a mesma coisa, o pellagra, né? O pellagra, no início do século XX, nos Estados Unidos, essa doença, ela assolava mesmo as comunidades pobres, assim, principalmente no sul do país. E, assim, ela era muito feia, tá? Eram lesões na pele, uma diarreia muito severa, demência, as pessoas ficavam dementes e, na maioria das vezes, as pessoas morriam. Ninguém sabia a causa dessa doença. Os médicos, inclusive, acreditavam que ela era uma doença infecciosa. Até que surgiu um médico, né, um pesquisador, que ele suspeitou que esse problema estava na alimentação. Ele percebeu que era comum as pessoas que se alimentavam praticamente, assim, exclusivamente de milho, né? Essas pessoas estavam desenvolvendo essa doença. O que ele fez? Ele mudou a dieta desses pacientes, né, com pellagra, e adicionou alimentos como ovos, carne e leite, que são alimentos que têm vitaminas do complexo B, né? Em poucos dias, esses sintomas, eles desapareceram. Então, assim, a niacina, que é a vitamina B3, ela foi a substância essencial que foi descoberta que, na verdade, estava faltando na dieta dessas pessoas, né?
Esse cara, inclusive, ele arriscou a própria vida para fazer essa descoberta, porque ninguém acreditava nele, as pessoas achavam que ele era um charlatão, né? Então, ele chegou a colher pedaços de pele das pessoas com a doença, sangue dessas pessoas, até fezes, e ele montou uma espécie de um comprimido e ele mesmo tomou para ele provar que não era infeccioso, ou seja, o cara realmente ele se doou pela medicina, né? E ele não ficou doente, né? Ele fez isso com a esposa dele também, que não ficou doente, e com o tempo depois ele realmente foi muito aclamado e aplaudido. Então, assim, gente, a verdadeira medicina, ela tá no nosso prato. Já dizia, né, Hipócrates, que é o pai da medicina, considerado o pai da medicina, ele tem uma frase que é muito legal, que ele diz que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Eu acho isso fantástico, né, porque é isso, né, é disso que se trata. Depois eu vou contar para vocês, mais para frente, a história de um americaninho, que na verdade ele é filho de um amigo meu, que foi diagnosticado com um autismo super grave e como que eles reverteram toda essa história só através da alimentação. O que está acontecendo hoje, gente? Assim, os médicos, o que eles fazem, né? Hoje a gente tem uma medicina que a gente chama de a medicina da doença, né? Porque assim, tá com dor de cabeça, né? Então toma um analgésico. Aí o analgésico vai e te causa uma azia. Aí toma um antiácido. Aí esse antiácido, o que ele faz? Ele te deixa mais cansado, porque é um dos efeitos colaterais. Toma café, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento em que a gente está tratando do efeito terapêutico. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha para poder fazer. A gente está tratando aqui do efeito terapêutico, mas a gente não está vendo aqui, né, a pontinha, o resto da profundidade do iceberg, né, que são as reações adversas, os efeitos colaterais, os efeitos tóxicos, né? Então, assim, tem espinha, então Roacutan, sabonete, gel, assim, isso tudo. Tá com alergia, um anti-histamínico, tá com um problema para dormir, toma um Zolpidem, que é um remédio super forte para dormir, que as pessoas simplesmente se acostumaram a tomar, né? Só que isso tudo mexe com a nossa saúde de uma forma em que a gente vai aos pouquinhos, assim, não tem receita, gente, isso acumula com o tempo, né? Então é um ciclo vicioso infinito, assim. O que esse gráfico, eu não vou me aprofundar muito nele, tá? Mas assim, o que é importante falar daqui para vocês em relação aos valores de referência? Valores de referência dos nossos exames de sangue, eles são valores de referência para uma população que foi estabelecida e que não considera dados únicos da gente, óbvio, né? Porque tem que fazer para todo mundo, não tem jeito. O que é HDL e LDL, bem rapidamente, tá? São lipoproteínas, elas são transportadoras da nossa gordura no sangue. As gorduras, gente, elas não conseguem circular sozinha pelo nosso corpo porque elas não se misturam com o sangue, porque o nosso sangue ele tem uma boa parte dele que é formado de água, né? Então, a gordura não se mistura com a água. Então, o corpo, ele usa essas lipoproteínas para entregar essas gorduras aonde é necessário. O HDL, ele vai coletando essas gorduras em excesso, as que estão sobrando. HDL é o que a gente chama de colesterol bom, tá? Ele pega essas gorduras em excesso, que está sobrando, e leva de volta para o fígado. O LDL, que a gente chama de colesterol ruim, né? Ele transporta as gorduras e vai entregando aonde é necessário. Se tem gordura sobrando, elas vão ficando pelo meio do caminho. Vai sobrando, vai entupindo a artéria. Então, gente, num resumo, o LDL, que é o colesterol ruim, ele em excesso entope a artéria. O HDL, que é o bom, ele ajuda a limpar, tá? Então, se a gente olhar para cá, ó, um valor de referência, ele diz que o nosso HDL, que é um colesterol bom, o valor de referência, ele deveria estar acima de 40. Daí você vai e faz um exame de sangue. E você tá com 41 ou 38, vai. O que seu médico fala? Tá tudo bem. Por quê? Porque tá ali pertinho, né, do valor de referência. Só que, gente, não tá tudo bem. Tá tudo bem agora, né, que você tá aqui com 41. Beleza, tá tudo bem. Mas será que você vive fazendo exame de sangue? Você faz exame de sangue o quê? Uma vez a cada ano, né? Ou então só quando tá doente, né? A gente não tem uma rotina de fazer exames de sangue durante o ano. Será que quando você for fazer o próximo exame de sangue daqui a um ano, que seja, vamos supor que você realmente a cada ano faça a sua rotina, se você não tiver tendo uma rotina de se alimentar bem e de fazer exercício, a tendência desse 41 aqui é piorar muito, né? Ir lá para 38, para 30,
né? Então, aqui a gente está falando de um risco clínico que vai piorando a cada vez que ele desce de 40. Então, assim, o médico vê isso aqui, tá, você está com 40, 41 e diz, não, tá tudo bem. Mas ele não te alerta de que você, olha, você está muito próximo do valor de referência. O valor ideal para esse HDL é de 50 a 60. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente aprende que com a alimentação a gente regula tudo isso. A mesma coisa aqui para o colesterol ruim, né? O certo, ele tem um risco clínico baixo se ele estiver abaixo de 130. O intermediário se estiver abaixo de 100. Né? Daí a pessoa está aqui, vai com 120. Também aí ele vai e te libera, não, tá tudo bem. Gente, tá tudo bem desde que você foi um paciente que estava com ele ruim e isso foi ele, ops, desculpa, e ele tá subindo aqui, beleza, então tá melhorando, tá tudo bem. A tendência, já que você está se cuidando, é que esse LDL, ele suba, né? Então, agora, a mesma coisa a glicemia em jejum. Até 99 é normal. Aí o teu exame vai lá e dá 100, ou dá 99. Pessoal, se eu estou a 12 horas de jejum para fazer um exame de sangue e a minha insulina, a minha glicemia em jejum está dando 99, 100, temos problema. Não está tudo bem, né? A gente não pode tratar isso como se estivesse tudo bem. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, assim, voltando aqui para o começo, né? Nutrição básica. O que a gente tem nos grupos alimentares e quais são as suas funções? A gente tem os macronutrientes, os micronutrientes e as fibras, né? Lembrando que macronutrientes são carboidratos, proteínas, gorduras, que é tudo que dá a nossa energia e faz a nossa construção, né? Os micronutrientes são as vitaminas, os minerais, que têm funções vitais aí para o nosso corpo, e a fibra que ajuda a gente a ter uma digestão saudável, regula o intestino, traz saciedade. E se a gente for falar em termos de calorias, a gente sabe que 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem as mesmas 4 proteínas. Quando a gente vai para os lipídios, que são as gorduras, a gente está falando que 1 grama tem 9 calorias. E o álcool, né, 7 calorias. Então, assim, é só para a gente ter uma ideia, é isso que os nutricionistas, né, usam para fazer a composição de uma dieta, obviamente junto com o nível de exercícios que a pessoa faz, para calcular o quanto você gasta, o quanto você o seu déficit, enfim. E o que são esses macronutrientes, né? O corpo, ele necessita em grande quantidade disso. Assim, vamos comparar, vai com uma casa. Carboidratos seriam como se fossem os tijolos, né? A nossa energia elétrica. Assim, os tijolos, eles formam, a estrutura básica da casa, e esses carboidratos, eles fornecem exatamente a energia principal para que a gente tenha todas as funções do corpo funcionando de maneira correta. Então, eles são a nossa fonte rápida de combustível, né? As proteínas, elas são a parede e a manutenção da nossa casa, né? Elas servem, vamos dizer assim, são os pedreiros e os encanadores, né? Reparo, manutenção de tecido, músculo, pele, ossos, tudo isso, e órgãos, desculpa, tudo isso, né? Para isso a gente precisa ter uma ingestão de proteína adequada por dia. A mesma coisa quando a gente vai falar de gordura. A gordura é o nosso isolamento térmico, né? Então, assim, elas funcionam também como um gerador de energia reserva, né? Então, quando o nosso corpo, a gente come mais do que ele precisa para queimar, o que ele faz? Ele guarda isso e armazena em forma de reserva, porque ele não sabe, o momento em que a gente estiver sem esse combustível entrando, ele vai lá e queima essa gordura, né? E aí, entrando nos carboidratos aqui, a gente tem os carboidratos simples, né? Que são aqueles que é o que a gente chama de caloria vazia, né? Eles fornecem uma energia super rápida, eles são encontrados, né, no açúcar, no mel, nas frutas, mas as frutas são um caso à parte porque elas têm fibra também, além dessa energia rápida, né? E a gente precisa ter um consumo moderado, por quê? Porque para evitar justamente esses picos de açúcar no sangue, né? Em excesso, quando a gente come açúcar em excesso, essas calorias vazias, elas viram gorduras que também entopem as nossas paredes sanguíneas, aumentam os riscos de demência, risco cardiovascular, deixa a gente com muita alergia, muitas vezes, né? E aumenta também, muitas vezes, o risco de doenças autoimunes, tá? Aí a gente tem os carboidratos complexos, né? Que são aqueles que vão liberando energia de forma gradual do nosso corpo. Esses, sim,
a gente precisa fazer eles como regra da nossa alimentação, né? Então, eles são fontes muito ricas de fibras, né? Eles beneficiam muito a digestão e a saúde intestinal. E a gente tem aí grãos integrais, legumes, batata doce e frutas. O papel das proteínas, como a gente falou, a construção corporal, né? A proteína, ela é formada por aminoácidos. A gente tem como fontes as carnes, os grãos e as leguminosas, tá? E um exemplo prático aqui, uma saladinha de frango com grão de bico é uma excelente fonte de proteína. Um dado, assim, curioso, a gente perde cerca de 3 a 8% da nossa massa magra a cada década a partir de 30 anos, né? Massa magra, leia-se massa magra, músculo, tá? Então, assim, de 3 a 8%, vamos tirar uma média aí, 5% a gente perde da nossa massa magra a cada 10 anos a partir dos 30. Então, você pensa se a gente não fizer nada, o que, que vai acontecer? Aí a gente começa, né, vão aqueles casos que a gente conhece, daquelas pessoas que vão ficando mais velhinhas, que vão perdendo até a sustentação, né? Não conseguem nem mais caminhar, por exemplo, para ir ao banheiro sozinho, sentar e levantar é difícil, porque não tem força muscular, né? E a força muscular, ela está completamente ligada à nossa longevidade. As gorduras, são excelentes para o nosso organismo, as gorduras boas, claro, né? Elas auxiliam, inclusive, na absorção das vitaminas A, D, E e K, trazem energia sustentada para a gente, e a gente está falando aqui de fontes saudáveis de gorduras, como abacate, azeite, nozes, que são ótimas opções. E aí, quando a gente fala de refeições balanceadas, né? Essa refeição, ela fornece energia para a gente no dia a dia, ela tem com os carboidratos complexos, ela tem proteínas que prolongam a nossa saciedade, auxiliam nossos músculos, né? E tem gorduras boas, né? Que estabiliza nosso apetite, né? Ajuda a gente ajuda nossos hormônios a funcionarem de uma forma harmônica, né? Então, como a gente falou, abacate, azeite e os grãos, as oleaginosas de uma forma geral. E aí, quando a gente entra para os micronutrientes, né, assim, eles são essenciais para a nossa vida em pequenas quantidades. Então, assim, inclusive a alimentação funcional, ela utiliza esses alimentos ricos em micronutrientes para prevenir doenças e promover bem-estar, né? Então, assim, os micronutrientes, eles vão muito além da nutrição. Não é só para a gente viver, né? Ele previne doenças. Então, assim, alimentos, por exemplo, como a cúrcuma, que é um poderoso anti-inflamatório, as castanhas, que são ricas em selênio, os vegetais verdes, né? São cheios de magnésio, que ajudam a gente num equilíbrio metabólico. São exemplos de uma dieta super poderosa. Né? Quando a gente entra um pouquinho mais nas vitaminas, né? Falando aqui, por exemplo, da vitamina A, que é o retinol, o nosso corpo ele não produz a vitamina A, né? Mas a gente pode consumir de alimentos de origem animal, como o fígado, por exemplo, gema de ovo, laticínios, né? Todos os derivados de leite. Ou então, para aquelas pessoas que não consomem produtos animais, né? Alimentos de origem vegetal, que são alimentos que contêm muito beta-caroteno, que são frutas, por exemplo, como laranja, frutas que têm a cor laranja, amarelo e verde escuro, tá? A vitamina D, ela é essencial para os ossos e para a nossa imunidade. Quando a gente expõe a nossa pele à luz solar, o colesterol que tem presente na nossa pele, né, ele sofre uma transformação química e dá origem a uma pré-vitamina D. E essa pré-vitamina, ela passa por um processo no nosso fígado, nos nossos rins, e aí isso é convertido na forma ativa da vitamina D. Né? Então, ela é super importante para a absorção de cálcio, né? Então, assim, pegar sol, gente. Tem uma frase que eu uso sempre, que é assim, por onde o sol entra, a doença sai. A gente precisa pegar sol. A gente precisa se expor minimamente 10 minutos por dia e, assim, sem protetor mesmo, né? 10 minutinhos no braço, nas pernas e aí depois, sim, a gente usa o protetor e pega o sol que a gente quer pegar. Mas a gente precisa do sol. A vitamina E, por exemplo, o nosso corpo também não produz e a gente precisa consumir na alimentação. São vitaminas lipossolúveis. O que significa isso? Que são melhor absorvidas se a gente tiver uma fonte de gordura junto, né?
Quais são essas fontes? Abacates, sementes, vegetais, né, de folhas verdes, tá? A vitamina K, o nosso corpo produz numa pequena quantidade, mas a gente precisa consumir por fora com a alimentação, né, para suprir a necessidade do corpo. E ela é fundamental para a coagulação sanguínea, saúde dos ossos, né? Então, todas as folhas verdes escuras, né, ajudam na coagulação. Os alimentos fermentados e de origem animal que são bons para os nossos ossos. Falando das vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis em água, né? A gente está falando das vitaminas do complexo B e do complexo C. Então, assim, as vitaminas todas do complexo B, B1, B2, B3, a gente acabou de falar ali, né, da niacina, né, de como ela é importante para erradicar até doença, né? Então, assim, ela fornece energia para o nosso corpo e para o nosso sistema nervoso, né? Então, grãos, carnes, vegetais. Vitamina C, gente, para a gente continuar com a nossa pele linda, né? Para a gente fazer aí, passar dos 40 mais, 50 mais, 60 mais, todas lindas, maravilhosas e poderosas, a gente precisa, para sintetizar o colágeno, a gente precisa de vitamina C. Se você faz o uso de colágeno, né, como suplementação, é muito importante que você esteja ingerindo a quantidade de vitamina C suficiente para você usar melhor o seu colágeno na sua pele e nos seus ossos, tá? E assim, uma dica importante, como essa vitamina, né, essas vitaminas do complexo B e do complexo C, elas são, desculpa, complexo C não, vitaminas C, elas são hidrossolúveis, é importante que a gente cozinhe as coisas no vapor e evite altas temperaturas, porque pensa, você está cozinhando uma cenoura, tá? Com a panela aberta. Cara, tá cozinhando, ela é solúvel em água, o que vai acontecer? O vapor tá indo embora e você está perdendo praticamente todos os nutrientes da sua cenoura. Então, assim, cozinhar no vapor é uma opção para você manter, né? Então, são esse tipo de diquinhas que a nutrição funcional traz para a gente, que é super importante no nosso dia a dia. A gente ajuda a gente a usar melhor os nutrientes a favor do nosso corpo, né? Por exemplo, esturricar a carne, gente. Esturricar a carne, pessoa que gosta daquela carne, tipo, quase que uma sola de sapato, né? Nada contra, mas assim, você está jogando fora 40% da B12, né? Por quê? Porque ela é uma vitamina solúvel em água. Então, se você esturrica e tira toda a água da carne, acabou a sua B12. Você está comendo só alguma coisa para satisfazer aí o teu paladar, mas em termos de nutrientes, você perdeu 40, quase 50% da vitamina B12. Então, são essas diquinhas que são super importantes, assim. E minerais? Quais são os minerais e as funções, assim, as principais, na verdade, né? A gente tem o cálcio, ferro, magnésio, potássio, zinco, que, de uma forma geral, se a gente for olhar, eu já falei de todas essas comidas aqui, todos esses alimentos. Ou seja, os alimentos, eles são tão completos que eles têm um pouquinho de tudo para a gente, né? É importante a gente diversificar a nossa alimentação, né? Então, assim, o cálcio, a gente tem no leite, no espinafre, o ferro, né? Feijão, vegetais escuros, carnes, o magnésio, castanhas, sementes, potássio, leite, espinafre, banana e o zinco, né? Nas carnes, nos cereais integrais. Esses minerais, gente, eles são essenciais para a nossa energia, para a nossa saúde dos músculos, e para o nosso sangue também. O zinco, de origem animal, ele, inclusive, ele é melhor absorvido do que o de origem vegetal, tá? Por isso que as pessoas que são veganas ou vegetarianas, elas acabam tendo que fazer suplementação, muitas vezes, de alguns minerais e vitaminas, porque nem sempre o corpo absorve tudo da melhor forma, porque tem muitos nutrientes que na alimentação comum, né, na que come carne, né, você acaba conseguindo ter uma maior biodisponibilidade, tá? Então, se a alimentação da pessoa que é vegana for baseada, né, em vegetais, ela vai precisar, por exemplo, combinar com a vitamina C para melhorar a absorção desses minerais. Quais são os benefícios diretos dos micronutrientes? Energia, né? O complexo B impulsiona essa disposição da gente, metabolismo, isso aí já é uma super dica, né? A pele firme, bonita, viçosa, né? Porque a vitamina C, ela promove colágeno e elasticidade. Função muscular, né? O cálcio e o magnésio são essenciais para os músculos saudáveis. O magnésio, inclusive, para mim, assim,
Quando eu falo de suplemento, para mim, o magnésio é um dos principais suplementos, porque ele é responsável por todo esse movimento dos nossos músculos, né? Até o movimento do coração, né? Esse tum-tum, 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 o magnésio, ele está muito presente ali, ele é super importante também. O que seria, gente, uma refeição equilibrada? Uma salada com ovos, misturar abacate na salada, semente, ovos, isso, né? Fora os nossos carboidratos e as proteínas. Então, assim, gente, já entrando um pouquinho aqui, né, no nosso assunto de performance no trabalho, apesar da gente já ter falado aqui bastante sobre os nutrientes e como eles impactam, né? O que a gente precisa entender, gente? O nosso corpo, ele é a nossa Ferrari. Então, assim, a gente nasceu com um corpo incrível, maravilhoso, né? Capaz de coisas extraordinárias. A gente é uma Ferrari, a gente nasceu uma Ferrari. Mas, assim, que tipo de combustível a gente está colocando na nossa Ferrari? Né? Porque não adianta você ter uma Ferrari e você abastecer ela de etanol, né? De gasolina comum. A Ferrari, ela precisa de um combustível, né? Mega Power, super daqueles que custam R$ 10 o litro, não tem jeito. E para a gente, não, a gente só precisa abastecer o nosso corpo de comidas boas, né? E eu não estou falando de comidas caras, tá? Estou falando de comidas boas. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele tenta o tempo todo, inclusive, consertar aquilo que a gente vai fazendo de errado com ele, né? Assim, vou dar o exemplo do álcool. Quando a gente bebe muito, o álcool, ele bloqueia um hormônio no nosso corpo chamado de antidiurético, tá? É o hormônio DHA. Esse hormônio, justamente, ele existe para dizer para os rins segurar a água para evitar que a gente fique desidratando, evitar que a gente urine demais, né? Mas, como o álcool bloqueia esse hormônio, o que acontece com a gente? A gente fica o tempo todo fazendo muito xixi quando a gente bebe muito. Dia seguinte, desidratação, dor de cabeça, ressaca. Ressaca, gente, nada mais é do que um corpo desidratado, né? Pedindo socorro. Então, o que ele faz? Por que a gente fala quando a pessoa acorda de ressaca, fala, tá com sede, né? Porque é isso mesmo, literalmente. A gente fica com muita sede, o corpo está desidratado. O nosso corpo, ele é muito inteligente, ele vai ajudar, ele dá a sede para você se hidratar e voltar aos nossos índices metabólicos basais. A febre, quando a gente está doente, né, aí o corpo ele eleva a nossa temperatura interna, para quê? Para ele mesmo fazer o trabalho de tentar combater essas bactérias, esses vírus, de uma forma natural. Por isso que a gente tem a febre. E aí tem muitas mães, né, que quando a criança está com 37, por isso que se diz que até 37,7 não é febre, é o corpo, né, tentando se organizar. Então, assim, não dá remédio até 37,7, por quê? Porque o corpo está tentando fazer o trabalho dele. Se você já baixa a temperatura, você está baixando a temperatura, então, assim, o seu corpo vai parar de fazer o que ele estava fazendo, que era tentar combater aquele vírus. Então, assim, a partir disso, não. Aí a febre já começa a ser mais prejudicial do que harmônica, né? Então, aí sim, a gente precisa tomar outras medidas, né? Então, assim, moral disso tudo, né? A gente precisa se alimentar com diversidade, a gente precisa variar as cores do prato, experimentar coisas novas, gente. Isso é muito importante. A gente precisa descobrir vegetais, grãos diferentes, a gente precisa se abrir para o novo, né? Quando a gente fala do prato arco-íris, é literalmente isso. Vamos colorir o nosso prato com coisas novas, vamos tentar aprender a comer coisas novas. E aí a gente entra naquela história de que, tipo, mas a minha avó comia de tudo, né? E ela morreu com 100 anos. A gente sempre ouve essas piadinhas, né? E, na verdade, a gente, não é piada. É verdade mesmo. Ela comia de tudo. Ela tá viva ainda ou ela morreu bem velhinha, com 105 anos. Mas, gente, até os fast foods mudaram. Até os fast foods mudaram. É impressionante, assim. Esse slide, acredito que ele seja muito pequenininho, mas assim, eu vou basicamente explicar ele para vocês de uma forma bem simples. Se você olhar aqui, batata frita do McDonald's, o que ela tinha? Batata, sebo bovino, óleo de algodão e sal. 4 ingredientes. Não que sejam bons, tá? Só estou mostrando para vocês o que se transformou a batata. Hoje ela tem a batata, o óleo de canola, o óleo de soja, o óleo de sódio hidrogenado, aromatizante de carne, trigo, leite hidrolisado, ácido cítrico, detil, não sei o que eu não consigo nem falar, dextrose, pirofosfato, ácido de sódio e sal. Olha isso.
Quando a gente vem aqui para casquinha também, né, um sorvete de casquinha que era tão inofensivo, que era leite, creme de leite, açúcar e glicose. E a essência de baunilha, né? Hoje, o que a gente tem, gente? Leite, creme de leite, açúcar, xarope de glicose, aromatizante artificial, estabilizantes, espessantes, corantes, conservantes, a lista não acaba, né? E assim vem para o danoninho, né? Que vale por um bifinho, né? Que era o leitinho fermentado, a polpa de morango, o açúcar e a gelatina. Olha o que é o danoninho, gente. Não deem isso para os seus filhos, não deem, assim, realmente é ruim, faz mal, fora a questão dos corantes, que, assim, nós que estamos aqui, né, na área da saúde, todos os dias saem novos estudos sobre a questão dos corantes, os corantes caramelo, os corantes vermelhos, assim, alguns, inclusive, proibidos em vários países, e aqui no Brasil ainda a gente pode consumir, então, pão de forma, o que era só uma farinha de trigo, fermento, sal, gordura vegetal, olha o tamanho da quantidade de ingredientes. Então, um app que eu uso bastante, que eu dou uma dica para vocês, ele tem o formato dele pago também, mas dá para usar ele sem pagar, que chama Desrotulando. Ele é um app que você vai no mercado. Eu sou louca do mercado, gente. Eu fico passando louca no mercado. Eu fico com o meu celular para lá e para cá. Porque esse app, obviamente, por eu estar nessa área, eu tenho o app pago, né? Mas, assim, o que ele faz? Você escaneia o código de barra do produto e ele te diz, numa nota de 0 a 100, se esse produto ele está dentro dos critérios, né? Esse app, gente, assim, é vida. Ele é muito bom, porque para quem não quer pagar, eu acho que você pode fazer até 10 consultas por dia. Então, vale muito a pena. Então, assim, até 70, não compre esse produto, gente. Ele está cheio de ingredientes adicionais que você não precisa para a sua vida, né? Passou de 70, ele vai te dizer ali o que tem adicional, se é bom, se é ruim. Aí ele fala até, esse produto aqui, ele é bem preocupante. Inclusive, é um adicional preocupante, não use. Então, assim, é muito legal. É um app que eu super uso e recomendo, já uso ele há muitos anos, ele está cada vez ficando melhor. Eu não ganho nada, tá, gente, para indicar ele, é porque eu gosto mesmo. Já fiz até um post sobre ele no outro dia, chama Desrotulando, para quem não conseguiu anotar. Porque o que a gente está vivendo hoje, gente? A gente está vivendo uma época em que as pessoas têm dor de cabeça, aí tomam um remédio para dor de cabeça que causa dor no estômago. Esse remédio, ele traz uma pressão alta, que vai te dar uma alergia, que te traz uma ansiedade. Aí você fica com insônia, porque você não consegue dormir, e o seu colesterol aumenta porque você começa a engordar, porque você não dormiu bem. Gente, então, assim, os médicos receitam os prazóis, as metforminas, os Ozempics da vida, né? Agora tudo é Ozempics, né? Só se fala nisso, não sei se vocês conhecem, mas são aquelas injeçõezinhas em que as pessoas tiram, as pessoas perdem a vontade de comer, né? Só que, assim, o efeito disso, rebote, assim, é um efeito absurdo depois, porque quando você não consegue mais, você não come. Só que quando você para de usar o Ozempics, o que acontece depois, né, gente? A fome vem que vem e você come igualzinho que estava comendo, você volta a engordar, não tem jeito. Eu já vi várias pessoas que voltaram a engordar e ganharam mais peso depois desses Ozempics. Estatinas, aí antipsicótico, antihistamínico, remédio para dormir, gente, é um ciclo vicioso mega infinito, né? E simplesmente, o que a gente deveria fazer, gente? Simplesmente nos alimentarmos de comida e não de algo comestível. Quando a gente lê algumas embalagens, inclusive, tem umas que vêm até dizendo assim, corante, não sei o que, comestível. Eu falo, gente, comestível é algo que, nossa, eu não consigo nem explicar, porque assim, comestível, tipo assim, dá para comer, tá? O que vai acontecer contigo, eu não sei, mas é comestível, né? Então, é bem por aí, né? Então, assim, como que a gente faz para gerir tudo isso e a gente gerir o nosso estresse, gerir a nossa ansiedade, né? Vamos aproveitar para falar um pouquinho dos nossos hormônios aqui. Acho que é importante a gente falar deles também, porque uma coisa tem super a ver com a outra, né? Ô, Débora, Oi! tem duas perguntas aqui no chat, aí eu queria saber se você quer seguir e a gente faz as perguntas no final ou se eu já posso te passar. Olha, você que sabe, assim, eu tô contando aqui, eu tô com 39 minutos de palestra já e eu tenho um montão de coisa para falar, tô só com medo de não dar tempo. Ó, só para ver se você consegue responder rápido, então. Tá. A Patrícia perguntou o que comer para ganhar massa magra sem acumular gordura. E a Tá. Camila
A pergunta do milhão, né? Como encaixar doces na rotina sem sair da dieta? Ah, gente, olha, dá para falar dos dois, assim. A primeira pergunta da Patrícia, Patrícia, depende, porque assim, eu precisaria entender com você, assim, qual é a composição do teu corpo, qual é a tua rotina, o que que você come de proteína, o que você não come, assim, porque provavelmente você deve estar fazendo essa pergunta até de uma forma mais pessoal, assim. A gente consegue ganhar massa magra sem perdendo gordura? Sim, dá para fazer essa troca. Inclusive, para mim, é a troca mais saudável que existe. A gente consegue. Mas existem algumas estratégias para isso, né? E, assim, uma delas é a gente caprichar na quantidade de proteína, regular a quantidade de gordura e, assim, quase que pelo menos nos 10 ou 15 primeiros dias, diminuir, assim, drasticamente a quantidade de carboidrato. Só que é uma dieta em que você tem que combinar com o treino específico, porque quando a gente reduz o nosso carboidrato, o que a gente falou lá atrás? O carboidrato ele é a nossa fonte de energia. Então, você não vai conseguir dar aquele gás no seu treino, né, de força para ganhar massa magra, com um carboidrato muito baixo. A gente fica até um pouquinho mal-humorada quando a gente faz esses primeiros dias da dieta do carboidrato mais baixo. Mas ele é essencial para dar aquele choque no organismo. E aí a gente vai depois entrando com ele de forma gradual de novo. E, ao mesmo tempo, caprichando na proteína. Então, assim, dá para fazer? Dá para fazer, mas aí é individualizado e não é assim, o que a gente chama de, não é o one fits all, né? Não é um para todo mundo, a gente tem que estudar caso a caso. A segunda pergunta é encaixar o docinho, né? Sim, olha, gente, a gente tem estratégias para encaixar o docinho, mas o docinho, gente, não é um pudim, né? Não é um brigadeirão, né? Não é um croissant de chocolate, assim. Quando a gente fala de um docinho, a primeira coisa que a gente tem que pensar é ir tentando, aos poucos, e trazendo o nosso paladar, né, a nossa língua, para o ambiente cada vez mais amargo. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa acostumar o nosso paladar a ir gostando das coisas menos doces. Porque, assim, o nosso organismo ele é muito inteligente. É claro que o doce é bom. Por quê? Ele te joga a insulina lá em cima, ele te dá um nível de hormônios da felicidade, né? Que você se sente muito feliz quando você come. Inclusive, isso é um tema de palestra que a gente depois, se a gente pode até conversar para fazer um pouquinho mais para frente, que tem tudo a ver com a diabetes tipo 2, né? Assim, a pessoa chega na diabetes tipo 2, por quê? Porque esse ciclo infinito de você comer doce, joga a insulina lá em cima, depois a insulina cai, aí quando a insulina cai você fica triste, aí você precisa de doce de novo, assim. Você precisa começar a ensinar para o seu organismo que quem manda é você. Então, esse gostinho amargo, assim, por exemplo, vai diminuir, se você gosta de chocolate, vai pegando o chocolate ao leite e vai comprando 30% cacau, o próximo. Depois você vai comprar que é 50% cacau. Depois você vai, até você chegar num nível máximo de conseguir comer que é 90% cacau. E assim, além de você estar acostumando o seu organismo com algo saudável, assim, o cacau, ele é excelente para o organismo, ele é cheio de antioxidante. Então, além de você estar comendo o seu docinho ali, que depois você vai se acostumar com um docinho não tão docinho, você ainda vai fazer bem para o seu organismo. Outra estratégia para comer o docinho. Gente, se você quer, se assim, o doce é inevitável, coma ele depois de almoçar, tá? Depois do almoço. Nunca coma um doce de barriga vazia, nunca. Anota isso, pelo amor de Deus. O doce de barriga vazia é o que faz o nosso pico de insulina, né? É o que joga a nossa insulina lá em cima e depois te dá aquela tristeza, aquele sono, aquela vontade de dormir, porque quando a insulina cai, é normal isso acontecer. Você vai precisar, inclusive, isso é um ciclo infinito que vai te dando mais vontade de você querer comer doce de novo, né? Isso acontece com os carboidratos também vazios, né? Então, assim, um macarrão na manteiga. O que ele está te trazendo? Gente, se você não é atleta, você não tem que comer macarrão na manteiga, né? É mais ou menos isso. Atletas podem comer pratos de macarrão. Nós, né, somos seres humanos normais. Eu não sei se tem algum atleta aqui assistindo, mas nós não podemos comer um pratão de macarrão, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente de como que a gente vai fazer para gastar, o que a gente vai precisar fazer para gastar esse pratão de macarrão. Então, quer comer um docinho, que ele seja logo depois da sua refeição, porque você já está com a sua insulina trabalhando para queimar a sua refeição. Então, ele vai ter uma resposta glicêmica mais baixa e mais inteligente para o seu organismo, tá bom? Acho que eu respondi as duas, né? E aí, seguindo, bom, era isso que vocês queriam saber? Tá certinho? É isso, meninas.
Então, tá bom. É isso. Muito obrigada, elas falaram aqui. Imagina, hormônios importantes envolvidos aqui no nosso humor e no nosso peso. A leptina é o hormônio da saciedade. Ela diz, tô legal, não manda mais comida que já deu. A grelina é o contrário, tô com fome, preciso comer. E quando a gente se priva de sono, a gente dorme mal, a grelina aumenta. Atenção ao sono. Melatonina, o nosso hormônio do sono. Melatonina, quando vai chegando ali o final da noite, a luz vai diminuindo, ela automaticamente vai entrando em ação. E a gente estraga a nossa melatonina, gente. Por quê? Porque a gente vai para a tela do celular antes de dormir, a gente vê televisão, a gente fica no WhatsApp respondendo o chefe, respondendo os amigos e mandando piada, Instagram, não sei o quê. Gente, a melatonina vai fazendo assim, cara, eu cheguei aqui, mas eu tô vendo que não era a hora de eu agir, eu vou. Aí ela começa a baixar de novo, porque ela entende que ela está no lugar errado, na hora errada, né? Porque você tem aí que faz, ativa o seu cortisol. O cortisol, ele é elevado quando a gente perde o sono, né? Ele favorece, inclusive, o acúmulo de gordura. Então, pessoal, se a gente quer emagrecer, a gente precisa dormir bem, porque quando a gente não dorme bem, a gente aumenta o cortisol, e o cortisol favorece o acúmulo de gordura, sabe aonde? Na barriguinha, nos flancos, né? Toda essa gordura abdominal aqui, agradeçam as noites de sono mal dormidas também, né? Não só isso, mas ajuda muito. A insulina, né, que a gente acabou de falar, que é o hormônio que regula o açúcar, e o GH, que é o hormônio do crescimento. A melatonina, falei aqui, né, de uma forma mais rápida, mas assim, muitos fatores, eles estão associados estão associados à insônia, né? E muitos deles estão relacionados à comida. Então, assim, quando a gente faz uma dieta muito restritiva, por exemplo, como essa que eu acabei de explicar aqui, que a gente restringe muito o carboidrato, durante a madrugada, essa queda brusca na glicose, ela ativa uma resposta do sistema, né, nervoso. E aí libera adrenalina e libera cortisol, que faz a gente despertar e vai impedir que a gente volte a dormir. Por quê? Nosso corpo é inteligente. Ele tá entendendo que ele está em risco, né? O nosso corpo, quando ele entende que ele está em risco, ele libera cortisol. E dormir mal é um sintoma de risco para o nosso corpo, tá? Pessoas com dieta, por exemplo, super inflamatória, estresse crônico, né? Elas tendem a ter variações glicêmicas muito intensas. Isso agrava esse ciclo aí da hipoglicemia, que é o açúcar lá embaixo. Magnésio. O magnésio ele é essencial para modular a resposta de estresse, né? E o magnésio, como eu estava contando para vocês, ele promove o relaxamento muscular e o neurológico. Então, a deficiência de magnésio reduz o sono. Então, assim, a banana é um alimento, por exemplo, que você comer umas 2 horas antes de dormir é muito boa, porque ela tem bastante magnésio, ajuda a gente a dormir melhor, né? A inflamação da microbiota também interrompe a produção de serotonina, né, e de melatonina. Então, pacientes que têm esse intestino inflamado, eles frequentemente apresentam dificuldade em atingir essas fases mais profundas do sono, que é quando a gente produz os hormônios, por exemplo, como o GH, que é o hormônio que faz a gente crescer, o músculo que a gente trabalhou de dia, que ele aumenta de volume à noite, né? Então, assim, qual é o erro da maioria das pessoas? Usar remédio para dormir. Porque, sim, na verdade, você está só causando uma dependência de medicamento, né? Uma piora progressiva da sua qualidade de sono e não vai adiantar nada, porque quando você parar de tomar um remédio, você vai voltar a dormir mal. Então, o que a gente precisa? Gente, na verdade, está tudo na pirâmide alimentar. A gente precisa o quê? Ajustar o nosso jantar para evitar esses picos aí, essas quedas de glicose. Ajustar o jantar para um jantar que te deixe saciado, né? Seja cheio de nutrientes. Suplementar magnésio, controlar a exposição à luz azul, né? Que é a luz do celular, para a gente preservar essa liberação da melatonina e desinflamar nossa microbiota, que a gente já vai falar já já. Eu acho que eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui por esses slides porque eles são slides, na verdade, que eles mostram para a gente o que a restrição do sono causa em relação às doenças crônicas, tá? Porque eu estou vendo que eu estou 48 minutos aqui falando e tem coisa para caramba para frente. Então, eu vou passar esse aqui. Isso aqui são estudos, né, para mostrar para vocês que está tudo comprovado, eu não estou aqui inventando coisas, eu trouxe os estudos para mostrar para vocês, né? Dormir pouco e mal causa impactos na saúde mental e física.
impacto cognitivo também no nosso humor, impacto na síntese proteica. Então, assim, se você treina e dorme pouco, você não está construindo músculo de forma eficiente. Sinto te dizer, você precisa dormir bem, né? O impacto também no metabolismo e na insulina, impacto hormonal direto. Então, gente, resumindo, né? O cortisol, ele aumenta até 45% com a privação do sono. Isso é ruim porque o cortisol, ele é catabólico, ou seja, ele quebra músculo, ele aumenta o nosso estresse do corpo. A testosterona, que é um hormônio anabólico, e até as mulheres, mesmo em pouquinha quantidade, a gente também tem testosterona, né, que ajuda inclusive a gente a fazer músculos, também cai, né, quando a gente dorme mal. Então, gente, é essencial a gente dormir bem para a gente construir os nossos músculos. Débora, tem mais uma pergunta aqui da Lucila. Tá. Ela fala assim: com uma dieta balanceada, exercícios físicos regulares, quais estratégias podemos ter para evitar a sonolência e a baixa tensão nas 2 horas após o almoço, evitando o consumo de café? É que assim, se você está com uma sonolência após o almoço, a gente tem que entender que tipo de alimento você consumiu no almoço. Porque assim, quando a gente consome alimentos que o nosso corpo ele vai consumir isso de uma forma lenta, né? Que são os carboidratos de absorção lenta, a tendência a você não ter sono depois do almoço é muito maior. Agora, quando a gente come, né, o que eu estava falando do macarrão na manteiga, né, ele é só um carboidrato simples, que o corpo vai lá, entendeu que entrou aquela fonte de açúcar, joga isso lá em cima, e logo depois a insulina cai, vem aquela leseira, aquele cansaço, tudo que a gente fala que quando a gente come uma feijoada, né, a gente fica pesado, porque a gente enche o nosso organismo de uma forma muito rápida, a gente, assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa comer devagar, a gente precisa comer carboidratos de absorção lenta. Um exercício muito legal que faz a gente diminuir pra caramba essa sonolência após almoço é a ordem com que a gente come as coisas também. O ideal é a gente começar sempre comendo as saladas, né? Porque isso já vai sinalizando para o nosso corpo, né? Para nossa leptina, que é o hormônio que diz que a gente está satisfeito, que a gente, já estou me alimentando, já estão entrando as vitaminas, os minerais. A próxima sequência seria a proteína. A proteína já vai te dar saciedade. Quando você chegar no carboidrato, eu sei que assim, não é tão simples fazer isso no dia a dia, né? Porque a gente acaba misturando tudo ali, comendo, mas é uma estratégia muito eficaz, tá, gente? Quando a gente chega no carboidrato, muitas vezes a gente já não tá nem mais com fome, porque o nosso corpo já teve essa sinalização de que a gente está satisfeito. Uma outra dica é diminuir o tamanho do prato também, porque a gente que come muito fora, né? Aqueles pratos de self-service, eles são propositalmente enormes, né? Para a gente botar a maior quantidade possível de comida. Quando a gente vai pesar, às vezes a gente toma até um susto e fala, meu Deus, tem 500 gramas, 600 gramas de comida aqui, meio quilo, né? Então, assim, a estratégia, assim, é já que a gente não pode mudar o tamanho do prato no self-service, é a gente fazer uma linha imaginária de um prato de sobremesa ali e falar, cara, daqui eu não passo. Isso é super eficaz também, gente. Eu converso sobre isso com várias pessoas e que elas me falam, caramba, deu super certo, assim, diminui o peso, né? Você diz que o seu corpo diz que está saciado de uma forma mais rápida quando você começa a comer primeiro salada, depois proteína, depois carboidrato. Não tente não comer, não tomar bebidas durante a sua refeição também. Isso também é importante, porque o nosso estômago, ele alarga sim, né? E quanto mais a gente mistura água ou qualquer outro tipo de alimento junto com a nossa refeição, ele vai alargando, assim, ele vai acostumando com isso, e ele pode ficando, sim, cada vez maior. É por isso que as pessoas que depois fazem cirurgia bariátrica não aguentam comer muito, porque o estômago está pequenininho, então a gente tem que sempre adaptando o nosso estômago para comer cada vez menos, tá? Então, essas são as dicas que eu dou para vocês. Então, assim, e aí, voltando aqui, gente, então, dormir bem, controla o apetite, a gente melhora a regulação, a regeneração celular, e a gente aumenta a nossa disposição e a concentração para o nosso dia seguinte, tá?
O GH é o hormônio do crescimento, então quando a gente treina, a gente libera esse hormônio no sono profundo. Se a gente não estiver dormindo bem, a gente não vai liberar esse hormônio e também não vai fazer com que o nosso músculo dê aquela crescida que a gente precisa, tá? O cortisol, gente, o cortisol, né, ele é o hormônio do estresse. Por quê? Porque ele prepara o nosso corpo para reagir, é um hormônio da reação. O que o cortisol faz quando a gente está em situação de perigo? Ele aumenta a nossa energia, né? Liberando glicose no sangue. Aí ele deixa a gente mais alerta para a gente agir rápido. Aí ele também reduz aquelas funções não essenciais para o momento, por exemplo, a da digestão, a imunidade, nossa imunidade também cai. Então, se a gente se vê numa situação de risco, o corpo ele libera o cortisol para garantir que a gente tenha força o quê? Para correr, para fugir, para lutar, né? Só que, assim, ele é bom para a gente? Sim, a gente precisa do cortisol. Só que o problema é a gente ter o cortisol todos os dias, de uma forma crônica, né? E dormir mal é um estresse para o nosso corpo. O corpo entende como um estresse. Então, dormir mal aumenta o cortisol. E é por isso que a gente, né, estava falando que a gente precisa dormir bem até para o processo de emagrecimento, tá? Então, estratégias práticas, pessoal. Horários consistentes, né, para dormir, redução da luz azul, alimentos com triptofano, né, que ajudam a melhorar o nosso sono, como eu falei aqui da banana, as castanhas, a aveia, cerejas de kiwi estimulam melatonina também, e, obviamente, evitar café, açúcar durante a noite, que isso prejudica muito o nosso sono, tá? A gente entra aqui agora no eixo intestino-cérebro, né? E aí, o que a gente tem, gente? O eixo intestino-cérebro, ele praticamente, eu sou apaixonada por esse tema, porque, assim, tudo que tem um monte de doenças como rinite, sinusite, melasma, os desconfortos abdominais, gases, acne, enfim, um monte de doença autoimune, inclusive, que se a gente estivesse com a nossa microbiota em dia, a gente conseguiria controlar, né? Inclusive deixar até de ter. Então, no nosso intestino vivem cerca de 100 trilhões de bactérias e micro-organismos. Bactérias, fungos, inclusive até alguns vírus. A gente tem bactérias do bem, tem as negativas e tem as neutras. As neutras são aquelas que, tipo, se as boas estão em maior quantidade, elas vão para o lado das boas. Se as ruins estão em maior quantidade, elas vão para o lado das ruins. Então, a gente precisa sempre ter bactérias boas, né, numa maior quantidade. Uma microbiota desequilibrada, né, o que a gente chama de disbiose, aumenta a bactéria ruim, causa inflamação do intestino, e aí o nosso intestino, essa barreira que existe no nosso intestino, que não deixa a comida, né, o nosso bolo fecal vazar para o nosso corpo, ela fica mais fraca. Então, esses buracos aí, eles vão deixando com que as toxinas, as bactérias, as partículas de alimentos, elas passem para a corrente sanguínea. E aí a gente tem problemas digestivos, como inchaço, gases, diarreia, doenças autoimunes, né, que a gente acabou de falar. Como é que isso afeta o nosso corpo, né? Inflamação crônica, gente, fadiga, dores, alergias, intolerâncias. O nosso corpo, ele reage a essas substâncias que elas não deveriam estar no sangue, né? E aí como? Liberando cortisol, trazendo uma doença autoimune, né? Então, o nosso intestino, gente, ele é responsável por 70% da produção das nossas células de defesa. Então, se a gente não cuidar do nosso intestino, a gente vai ficar mais doente. Fato, a gente tem menos células de defesa. Né? Eu estou tentando dar uma corrida aqui agora. Será que a gente consegue mais uns 10 minutinhos? Pode ser, pessoal? Acredito que sim, Débora. Aí no final a gente vai fazer o sorteio, né? Tá bom, Mas beleza. tranquilo, Então, vamos vou lá. dar uma aceleradinha aqui. Os principais fatores para o desenvolvimento de disbiose. Então, foi o que a gente já falou: a dieta desequilibrada, os antibióticos também, né? O uso excessivo de medicamentos, porque o antibiótico ele te cura da doença, mas ele também acaba matando as bactérias boas, gente, não tem jeito. E tem vezes que a gente tem que tomar, também não tem o que fazer, né? O que a gente precisa fazer depois é cuidar da microbiota. O estresse e a baixa quantidade de fibras também, tá? Então, cuidar do intestino, gente, é cuidar de todo o nosso corpo e da nossa cabeça, assim. Usando sempre muitas fibras. Oi?
Achei que alguém tinha falado alguma coisa. Usando muitas fibras, usando os probióticos, usando prebióticos, né? A gente precisa realmente fazer do nosso intestino a prioridade na nossa saúde, né? E como que fica, então, a nossa alimentação com as metas profissionais? Como é que a gente usa os alimentos a nosso favor, né? O triptofano que a gente falou lá atrás, né? Ele é um hormônio do bem-estar, né? Felicidade, serenidade. Ele tem uma. A gente precisa consumir aí banana, cacau, ovos, frango, peixe, queijo, amendoim, sementes de abóbora, sabe? Ele realmente ele é o precursor da serotonina, que é o nosso hormônio da felicidade, né? O nosso hormônio do bem. Magnésio, né? Reduz os níveis de cortisol, melhora o relaxamento, favorece o sono. Folhas verdes, então aqui a gente também vai chover um pouquinho no molhado, porque a gente já falou sobre tudo isso. E o magnésio relaxa e ajuda a dormir. Ômega 3, né? Ele regula neurotransmissores, né? Reduz a inflamação cerebral e melhora o humor. Neurotransmissores, né? Eles são como mensageiros do nosso cérebro. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, só um instantinho. E as fontes em peixes gordurosos, salmão, né, sardinha, atum, sementes de linhaça, chia e nozes. Vitamina D, gente, super importante para a absorção do nosso cálcio, fortalecimento do sistema imunológico, regulação de humor, prevenção da depressão, né? Baixos níveis de vitamina D estão associados à depressão e à fadiga, né? E assim, a depressão hoje é uma das maiores causas de licenças médicas nas empresas. Eu li isso no outro dia, eu falei, gente, então assim, uma das maiores causas de licença médica. Então, se a gente capricha na alimentação, se a gente pega sol e a gente consome esses alimentos, a gente melhora muito isso também, né? O zinco, ele é essencial para a função cognitiva, né? Ou seja, os nossos olhos, a nossa mente, desculpa, reduz sintomas de depressão, fortalece o sistema imunológico, ostras, carne vermelha, frango, castanhas, feijão, sementes em geral, tá? Vitaminas do complexo B, né? A função, melhorar a função cerebral, reduzir fadiga, né? Regular os neurotransmissores da serotonina e dopamina, né? Aonde? Banana, atum, salmão, grão de bico, batata doce, vegetais folhosos, né? Todos os verdes escuros, feijão, abacate, aspargos, fontes de B12, carnes, ovos e laticínios. Ferro, carnes vermelhas, gente, é a principal fonte de ferro Hemi, que a gente chama, que é um ferro de alta absorção, né? Existe também o ferro através das fontes vegetais, né? O feijão, a lentilha, o espinafre, a beterraba, mas esses aí, inclusive, que são os não Hemi, que a gente chama, eles são super importantes para a gente saber que quando for consumir esse tipo de fonte vegetal de ferro, não consumir cafeína perto, porque a cafeína, ela destrói essa fonte de ferro, tá? Então, são alguns detalhes aí que quem gosta do cafezinho tem que esperar pelo menos um tempinho aí depois de consumir esses vegetais, tá bom? A vitamina C, os neurotransmissores que são, os nossos correios químicos, né, do cérebro, eles garantem que a vitamina C, ela garante que tudo funcione bem, né, desde o humor até a memória, os movimentos, assim. Então, a vitamina C, ela também reduz o cortisol, melhora a nossa imunidade. Então, vitamina C, além disso, ela é antioxidante, né? Que é super importante para a gente reduzir nosso estresse oxidativo no corpo, que é responsável por do início de um monte de doenças. E aqui, falando bem rapidamente dos antioxidantes, né? A função deles é reduzir as inflamações cerebrais, melhorar a memória, proteger contra o estresse oxidativo. As fontes são as frutas vermelhas, o chá verde, o cacau, e algumas especiarias também, como cúrcuma e gengibre, né? Débora, mais duas perguntinhas. Bom. A Patrícia falou, né? Li uma matéria que vinagre de maçã é ótimo para regular a microbiota. É verdade? Assim, tem muitos estudos saindo sobre o vinagre, tá? O vinagre, na verdade, especificamente o vinagre de maçã. O que os estudos dizem? Que você consumir o vinagre de maçã, uma colherinha de chá de vinagre de maçã dissolvido, né, em 250 ml de água, que você tomar ele, tipo, 15 minutos antes de uma refeição que você sabe que você vai exagerar, diminui essa absorção
do carboidrato simples, né? Então, ele consegue fazer essa absorção como se você estivesse comendo um carboidrato de absorção lenta. Então, melhora a sua resposta da insulina. Então, a sua insulina não vai ser liberada com aquele pico, ela vai ser liberada de uma forma mais gradual. Automaticamente, isso tem uma função positiva em relação à nossa microbiota, sim. Agora, são estudos, tá? Eu ainda não li nada conclusivo. Confesso que acho bacana, já tenho, estou procurando me informar sobre isso, mas assim, eu não posso te dizer se é verdade, não posso dizer que sim ou não, tá? Se é verdade ou não, mas os estudos estão indicando que sim, tá? Tem um viés aí positivo para que a gente realmente faça com que o carboidrato seja absorvido de uma forma mais lenta. Quando a gente sabe que vai exagerar, vai uma notada de pizza, tomar esse vinagre 15 minutos antes, né, dissolvido em água, e também favorecer a nossa microbiota dessa forma, tá bom? Aí tem outra pergunta, a Lucila, se der tempo, poderia falar um pouco sobre o consumo de microverdes, por favor. O que seriam esses microverdes que ela fala? Eu não sei. Lu, você pode colocar aqui no chat? Se ela puder botar no chat para eu saber do que ela está falando, tá? Será que são algas, é isso? Brotos, ela escreveu. Brotos, sim, brotos. Gente, broto é o que há de mais lindo na nossa alimentação. Eles estão lotados de nutrientes essenciais. Você imagina, né? O bebê, né? Quando nasce, a quantidade é o que a gente falou ali, que a gente nasce uma Ferrari, né? É exatamente isso. Os brotos, quando a gente consome esses brotos, a gente está consumindo todos esses nutrientes na sua forma mais completa possível, porque eles não oxidaram, não perderam os efeitos de estresse solar, de estresse de clima, né, de uma forma geral. Então, assim, são riquíssimos em nutrientes. Assim, use e abuse dos brotos de alfafa, broto de feijão, broto de bambu. Tudo isso é incrível para nossa saúde, tá bom? Babyliss também, acabei de ver aí, subiu aí a coisinha. Também, a mesma coisa, é a mesma explicação para os brotos, tá bom? Importantíssimo, maravilhoso para a saúde. E aí, gente, para a gente tentar ir concluindo aqui, né, essa fase da microbiota, vou explicar para vocês também, tentar falar aqui de uma forma rápida, de uma forma que vocês entendam, assim, a diferença entre probiótico e prebiótico. Bem simples, tá? Probióticos são os micro-organismos vivos que a gente bebe através de iogurte, ou a gente come através de chucrute, kombucha, kefir, né? Tudo isso são probióticos. Ele já tem os micro-organismos bons para a nossa microbiota intestinal. O que são os prebióticos, né? Os prebióticos, eles são alimentos que a gente come que alimentam as bactérias boas para que elas prosperem. Então, quando a gente come, por exemplo, uma banana verde, aspargos, alho, cebola, aveia, tudo isso é alimento para a nossa microbiota que já existe no nosso corpo, para a microbiota boa, tá? Então, essa é a diferença. E, assim, é muito bom a gente consumir esses alimentos para deixar a nossa microbiota saudável, tá? E aí, a gente teve aí alguém que perguntou também um pouquinho sobre o café. Ele é um aliado da produtividade ou não? Os estimulantes são ou não, né? Assim, café, gente, não tem problema tomar café. Se você não tiver gastrite, úlcera, enfim, qualquer coisa que te doa o estômago quando você toma café, problema zero. Você só tem que tomar cuidado com a quantidade e com os horários. Porque assim, ó, o café, ele tem um café coado, tá? Vamos falar do café coado. Ele tem cerca de 80 miligramas de cafeína, de 80 a 100 miligramas. Já o expresso, eu tô falando de uma xícara de café grande, tá? 200 ml, um copo de café. Se a gente estiver falando de um expresso, que aí é aquele 50 ml, ele tem essa mesma quantidade para um 50 ml. A gente pode, o nível saudável de cafeína por dia é até 400 miligramas. Então, veja, a gente está falando aí de ou 4, no máximo 5 expressinhos no dia, e 4 cafés coados, dependendo, óbvio,
do pó do café, se ele é mais forte, se ele é mais fraco, mas assim, a gente está falando aqui de médias. Então, não tem problema. Outra coisa, tome sempre antes das 3 da tarde. Passou das 3, 3:30, já não tome mais, porque por mais que você diga que ele não vai, não, o café não me acorda. Acorda. Você acha que não, mas ele tem uma influência, tá? No seu cérebro. Ele tem, isso é comprovado. É o composto bioativo do café, a cafeína, ela tem esse efeito de deixar a gente mais acordado. Por mais que você ache que não, você pode ser um pouco mais resistente, mas existe sim esse efeito, tá bom? Então, é importante a gente deixar para tomar o café sempre até no máximo 3, 4 horas da tarde. Então, aqui, alimentos para aumentar a nossa concentração e nosso foco. Carboidratos complexos, que a gente falou, proteínas, sempre, 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 no horário do almoço, principalmente. Frutas ricas em vitaminas e, gente, água. A água é essencial para todo esse processo aí. A gente faz uma continha para vocês se vocês quiserem fazer, assim, 0,35 ml de água por quilo de peso, tá? É mais ou menos não. É essa conta que a gente faz na nutrição para você saber quanto que você precisa tomar de água de uma forma saudável para o seu corpo por dia, tá? E aqui, no próximo slide, eu criei um cardápiozinho de 7 dias de uma alimentação que estimula a felicidade, que é um cardápio com todos esses alimentos que a gente conversou, ricos em triptofano. E assim, para deixar claro, não é um cardápio vegetariano, tá? Se você é vegetariana, não serve para você. Não é vegano, não é um cardápio que eu pensei, isso aqui é para quem tem alergia à lactose, alergia a glúten, não. Então, assim, é um cardápio geral, tá? Um presentinho que eu tô dando aqui. Se vocês quiserem, é só apontar a câmera que ele abre. E se tiver algum problema no final, depois eu disponibilizo aqui para as meninas para passarem para vocês, tá bom? E aí a gente entra aqui no Mindful Eating, né? Que é um jeito mais atento e equilibrado de comer, né? Que ajuda a melhorar a nossa relação com a comida. Ao invés da gente comer no piloto automático, como a gente sempre faz, né? A gente precisa o quê? Prestar atenção nos sinais do nosso corpo, no sabor dos alimentos, no que a gente sente ao comer, né? Então, assim, uma vez eu atendi uma moça que ela precisava, por exemplo, comer pizza todo sábado. Ela era, assim, super inflamada, ela tinha acne, hábitos intestinais ruins também. E por que ela precisava comer pizza todo sábado? Era um encontro que ela tinha com os netos dela, e ela não queria abrir mão disso de jeito nenhum. Eu falei, você não precisa abrir mão disso, mas a gente pode mudar esse jeito como você vai fazer. Por quê? Se a gente consegue desinflamar ela trazendo uma massa de pizza que ela possa fazer em casa, sem glúten, por exemplo, com aveia, tem um monte de receitas bacanas, né? Que a gente pode fazer receita de massa de pizza com aveia, com iogurte. Dá para você, por exemplo, adicionar proteína nessa pizza e você vai ter uma pizza do bem. Você vai ter uma pizza sem glúten, cheia de proteína, e você vai continuar desfrutando desse hábito com os seus netos no sábado. E assim, ela mudou essa pizza e deu super certo. Quando ela viu, os netos também estavam comendo a pizza, porque é uma delícia, né? Inclusive, várias vezes eu faço aqui em casa. Então, assim, gente, a gente precisa entender, né? A gente precisa separar o que é o emocional e o tanto que isso pode mexer com a nossa saúde. Você não precisa, então, você tem a sua pizza que você come com seus netos. E como é que você adapta essa pizza para ela te fazer bem, ao invés de te fazer mal, né? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. Então, assim, o que causa compulsão alimentar? Desequilíbrio hormonal, né? Trauma, estresse crônico, baixa autoestima, né? Às vezes a gente, quando tá muito gordinho também, o que a gente faz? Já tô gordo mesmo, que se dane, né? Então, só mais esse final de semana, é sempre o só mais um, só mais um, só mais um, e isso vai trazendo mais problema pra gente. Na semana que vem eu começo, não, depois do carnaval. Não, mas aí vem a Páscoa, né? Depois da Páscoa é Dia das Mães, aí, enfim. As comidas da festa junina, meu Deus, eu amo. Então, a gente vai sempre deixando tudo para depois, quando você vê, meu Deus, eu engordei 3 quilos esse ano, por quê, né? Então, é um pouco disso, é o que a gente vai fazendo todos os dias, é o hábito, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer, gente? Foca no seu momento de comer, né? Tenta comer sem distração, evita a TV, evita o celular,
Cara, você não tem o seu horário de almoço? Mesmo quando você está no home office, tenta comer no seu horário de almoço sem que nada te atrapalhe. Prepara a sua mesa, sabe? Faz ali o seu cantinho do almoço, bota uma musiquinha, enfim. É importante a gente prestar atenção no sabor, na textura, no cheiro, né? Isso, a gente come com o olho, às vezes, né? Só da gente olhar, aquilo já vai trazendo pra gente uma saciedade, é tão bom. Respeita também o que é fome e o que é saciedade. Às vezes a gente já está cheio e a gente continua, não, mas esse aqui é o do olho grande, né? E a gente ainda tem a cara de pau de falar isso, esse aqui é o do olho grande. Então, a gente sabe quando a gente está satisfeito, né? A gente precisa parar de comer quando a gente está satisfeito. E a gente precisa identificar essas emoções ligadas à comida, né? A gente perceber se a gente está comendo por fome, por tédio, por ansiedade, por estresse, né? Assim, aprender, na verdade, a comer lidando com o alimento, aproveitando cada pedaço e não se lambuzando, né? Tipo assim, um monte de chocolate. Então, sabe, quando você vê, você, meu Deus, e agora? Comi tudo isso. Então, na verdade, se você aproveita cada pedaço, você aproveita melhor. Né? Então, assim, é um jeito super simples, mas muito poderoso da gente transformar a nossa alimentação num momento de prazer e num momento de saúde, tá? O que deve ser levado para o nosso ambiente de trabalho? Gente, amigos no trabalho, muitas vezes, né, quando não estão no mesmo mood, né, vamos dizer assim, que a gente, eles fazem piadinhas, sabe? Vê que você está comendo uma fruta, sacaneia, né? Eu não conto nem dinheiro, vou contar caloria, né? Tem sempre aquelas piadinhas, né, que a gente tem que ficar aturando quando a gente está indo bem na nossa dieta, indo fazendo tudo direitinho, né? Se comer salada fosse bom, elefante seria magrinho. Tem um monte de piadinha, né? Essas pessoas, elas tentam impedir a nossa transformação. Então, assim, a gente precisa evitar por um momento, nem que seja momentâneo, esses círculos sociais, né? Não é deixar de falar com a pessoa, mas tenta evitar esses momentos, assim, porque gente, é o que eu falei para vocês, o meu exemplo, quando eu era executiva, ele contagiava. Eu trouxe muitas pessoas para esse estilo de vida, sabe? Presentes, por exemplo, de equipe, muitas vezes eu comprava pula corda, sabe, coisas para se exercitar, assim, eu levava eles para atividades, né, final de ano, ao invés de a gente sair para um restaurante, eu levava eles para fazer um base jump, sabe? Desculpa, base jump não, aquele, como que é o fly, levei para fazer air fly, sabe, aquele que a gente fica voando, fazendo atividade, é muito legal, assim, são coisas que trazem experiências que a gente tá ensinando as pessoas o nosso jeito de viver, e não o contrário, não são eles que têm que levar a gente pro lado ruim da força, né, a gente que tem que trazer eles pro lado bom da força, né? Então, assim, uma dica super importante também, gente, são as redes sociais, porque, assim, ensine seu algoritmo sobre aquilo que você quer. A gente sabe que se a gente pesquisar uma vez sobre uma coisa, já era, né? Aquilo dali vai ficar seguindo a gente para sempre. Então, assim, uma dica importante, assim, siga exemplos de saúde, exemplos de receita, deixe de seguir aqueles restaurantes que você sabe que se aparecer aquele hambúrguer na sua frente, você vai querer ir no final de semana. Só por um tempo, só para você acostumar, para você ensinar para o seu organismo, sabe? Reduza o tempo que você tem com essas pessoas que desvalorizam seus esforços, sabe? Então, assim, você precisa ser o seu agente da mudança, né? E no final das contas, óbvio, né? Acabar buscando também uma ajuda profissional, de personal trainer. É importante, personal trainer não deixa você faltar, você está pagando, você mesmo não vai faltar, né? Então, nutricionista, psicólogo, enfim, o que for preciso, é importante para você ter uma longevidade saudável, né? Então, é tudo que a gente falou. Agradeça com gentileza. Se a pessoa, cara, e aí, hoje é sexta, hein? Vamos almoçar, todo mundo vai almoçar hambúrguer. Cara, obrigada pelo convite, mas eu tô focando na minha saúde agora. Hoje eu vou comer uma salada. Gente, é uma opção minha. Ou então, sugira uma alternativa, né? Vamos num lugar que tem opção para todo mundo, aí vocês comem um hambúrguer, eu como a minha salada e tá tudo certo, né? Então, assim, é reforçar sempre os seus objetivos, né? Porque esses são os pilares para a gente viver bem, né? alimentação, intestino, hormônios, o sono, a espiritualidade também, independente de crença, né? O que a gente acredita, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, e a atividade física, que é o último tema que a gente entra aqui para falar, porque o movimento é o nosso antídoto natural contra o câncer, gente. Isso está mais que provado, assim. Falando um pouquinho do nosso metabolismo, o que é o metabolismo basal? O metabolismo basal é aquilo que são as calorias que a gente gasta para viver, né? Então, assim, eu dormindo, estou gastando caloria. Eu conversando com vocês aqui, eu estou queimando caloria. Só que, assim,
eu posso estar queimando 100 calorias para estar fazendo essa reunião, e a Rosane pode estar queimando 200, porque de repente ela tem mais músculo que eu. É aí que entra a nossa força muscular. Quanto mais músculo eu tenho, mais calorias eu queimo em repouso. Entendeu? É por isso que é legal a gente ter mais músculo do que gordura. E aí, por quê? Porque olha só, gente, que beleza. É a mesma quantidade, são 2 quilos de gordura e 2 quilos de músculo. Mas a gordura, ela é espessa, ela é grande, ela ocupa o espaço, né? E o músculo, ele é conciso, né? E ele precisa de energia, o músculo. Então, o que é importante dizer aqui, gente? Nem tudo se resume à balança. Muitas vezes a pessoa tem os mesmos 60 quilos, uma tem 60 quilos, a outra também, só que uma é gordinha e a outra é magrinha e sarada. Por quê? Porque o músculo, ele pesa, né? Assim, tudo pesa, só que o músculo, ele é mais conciso. Então, assim, se você, a balança nem sempre é seu parâmetro. Se você ficar todo dia se pesando, ai, gente, eu não emagreço, depende, você pode estar perdendo gordura e ganhando massa muscular. O parâmetro ideal, gente, é foto e roupa. Esse é o melhor parâmetro, não tem jeito. É você se fotografar de biquíni só para você, ou de sunga, né? Só para você, quando você estiver começando um processo de emagrecimento, de mudança de vida, e daqui a 1 mês fazer a mesma coisa, 2 meses fazer a mesma coisa, 3 meses fazer a mesma coisa. Esse é o parâmetro. A sua roupa tem que estar diminuindo, porque como a gordura é espessa, quando você vai perdendo gordura e ganhando músculo, você vai ficando com a roupa mais larguinha, né? E tudo vai se encaixando melhor. Então, o que a gente falou lá do montão de chocolate, né? O movimento, ele impulsiona a mudança, né? O que a gente tem? Uma caminhada de 30 minutos gasta 150 calorias, né? E é uma caminhada moderada. A musculação, com treino intenso, já gasta 300. Uma corrida de 30 minutos, 300 calorias. Um spinning de 45 minutos, que é uma atividade intensa, 500. Então, a gente precisa... Não adianta querer simplesmente só achar que eu caminho 2 vezes por semana. Legal, mas e aí? Como é que isso tá? Mas e a sua comida, como é que tá? Porque assim, a conta não fecha, gente, não tem jeito, é déficit calórico, né? Câncer, gente, mova-se para reduzir o risco, assim, tem um monte de estudos, mas assim, milhares de estudos, e um deles aqui que eu peguei para vocês é esse com 1 milhão de adultos, assim, a atividade física, ela reduz significativamente o risco de câncer, e aqui a gente está falando de cânceres como esôfago, fígado, pulmão, rins e mama, e aqui embaixo está o linkzinho do estudo para quem quiser depois ter acesso, tá? Esse estudo também é muito legal, porque é um estudo que começou há muitos anos, há 44 anos. Ele envolveu 1.462 mulheres e eles descobriram, porque eles queriam fazer exatamente, entender esse impacto na vida das mulheres em relação ao risco de demência. E aí, quais foram os resultados, gente? As mulheres que tinham maior aptidão cardiovascular tiveram um risco 88% menor de desenvolver demência. Ou seja, só 5% das com alta aptidão cardiovascular desenvolveram demência, 25% das com aptidão moderada e, gente, 32% das com baixa aptidão. Ou seja, gente, é comprovado, tá? E tá aí também o link para quem depois quiser pesquisar. Assim, eu tentei trazer alguns mais importantes aqui dos que eu estudo, tá bom? Então, assim, gente, para quem não faz nada, começa com alguma coisa. Começa. Sobe escada, assim, se o seu trabalho tem escada, troca o elevador pela escada, assim, não precisa, sabe, você trabalha no 15º, beleza. Então você não vai subir 15 andares de cara, óbvio, né? Você para o elevador no 13º e sobe 2. Depois você vai aumentando. Quando você vê, você está virando uma rotina que isso faz muita diferença no seu dia. Caminhadas curtas também, para no seu ponto de ônibus um ponto antes, para você ganhar um pouquinho mais de tempo caminhando, né? Movimente-se no trabalho, né? Levanta da cadeira, atividades cotidianas em casa também são importantes, mas isso é importante para começar, porque a gente precisa fazer musculação, gente. Mulher, 40 a mais, então eu não sei quantas aqui estão vendo que são mulheres e que são 40 a mais, a gente precisa de musculação, e isso é um tema para uma próxima palestra, porque a gente pode falar de menopausa, de climatério, enfim, né? Mais para frente. Então, assim, o movimento, ele melhora a circulação, ele reduz o risco de aumento de pressão arterial, e ele tem benefício para todo mundo, mesmo aquelas pessoas com sobrepeso, com obesidade, ele ajuda no manejo da diabetes, né, da hipertensão, enfim, ele é bom para todo mundo.
E o que isso tem a ver com a sua produtividade, né, gente? Esse gráfico aí, ele mostra o impacto da alimentação na produtividade ao longo do dia, né? Então, assim, a dieta saudável, que é a linha verde, e a dieta não saudável, que é a linha tracejada, olha só, pela manhã, a gente tem uma produtividade mais alta com a dieta saudável, de 90%, devido a um café da manhã, obviamente, equilibrado, nutrientes, né, que mantém energia. Um almoço normal, a gente tem uma leve queda aí, 80% da produtividade, provavelmente, inclusive, por causa da digestão, né? A digestão, ela leva o sangue, a gente concentra as nossas forças para fazer a digestão, então a gente tem um pouquinho de queda de produtividade normal, mas ainda assim num nível alto comparado com as pessoas que não fazem atividade física, né? E que não se alimentam bem. De tarde, a gente recupera a produtividade, né? Como a gente pode ver aqui, ó, a gente já aumenta para 85%, e de noite, uma queda um pouquinho mais significativa, normal, que é o declínio natural do dia, o declínio natural do dia, né? Mas ainda assim, olha a diferença de quem come mal, né? Então, a produtividade, ela está, sim, completamente ligada ao que a gente come. E esse aqui, ele evidencia que a obesidade, ela tem maior prevalência aqui, ó, obesidade, maior prevalência, seguida pela hipertensão, né, 30%, doenças cardiovasculares, 25%, e diabetes, 15%, né, doenças relacionadas à má alimentação. Então, também, mais uma vez, aqui o link do estudo, a fonte, né, que é o Cielo, e para a gente ver que realmente faz muito sentido, assim, a alimentação, ela é o pilar de tudo. Aqui também é uma relação entre consumo de nutrientes e nível de estresse. Olha isso, gente. A ingestão de ômega 3 impacta no nível de estresse diretamente. Mas quando a gente consome ômega 3 de forma adequada, né, que são dos peixes de água fria, sementes de linhaça, chia, nozes, esses níveis de estresse, isso ajuda o corpo a reduzir esses níveis de estresse e, obviamente, desinflamar o corpo. Então, assim, o ômega 3, aqui também tem a fonte, tá? E qual é o link? Ele tem as propriedades anti-inflamatórias e ele atua na regulação dos neurotransmissores que a gente já conversou. Estou acabando. Débora, isso que eu ia falar, que a gente já passou bastante tempo, né? Acabei, Aí sabe? já está indo caminhando Tá. para o final? Já tô. Faltam acho que mais 3 ou 4 slides, mas eu vou correr aqui agora, tá? Perfeito, obrigada. Então, a gente aumenta a produtividade, a gente tem aqui o impacto dos alimentos processados e os benefícios de nutrientes específicos, como o ômega 3 que a gente acabou de falar. E aí, dicas finais aqui, né, para a gente finalizar, gente. Então, como balancear o nosso prato? Divida o seu prato em 3 partes, sendo assim, divida ele numa metade e depois você divide na metade de novo. A parte de cima com 50% de legumes e verduras, né? E aí, come isso primeiro. A segunda parte de proteínas, ou animais ou vegetais, e você come isso depois. Depois você vem para os carboidratos. Esse ciclo aqui, e dessa forma que está dividido, a gente já está realmente aí com uma variedade nutricional para a gente ter a nossa microbiota saudável e os nossos hormônios regulados, né? Aqui também, que é legal falar, gente, planejamento proativo. Antecipe tudo que você vai fazer, assim, dá uma reorganizada na sua despensa. Entra na despensa e fala, meu Deus, isso aqui não dá, isso não presta, isso eu não quero, isso aqui eu não quero que meu filho coma. Faz uma limpa, gente. E aí passa a fazer a partir dali uma compra consciente, né? Com realmente com alimentos que não desencadeiem essa compulsão. Porque eu fiz até um vídeo no vídeo sobre isso. Cara, quer parar de comer biscoito recheado, né? Bolacha recheada, como se fala aqui em São Paulo? Não compra. É só não comprar, porque se não comprar, não tem, não vai comer. É bem simples e é isso mesmo, né? Organize a sua semana. Então, uma alimentação limpa, gente. Food first, que é o quê? Primeiro, alimentos. A gente não precisa de mais nada, a gente só precisa comer bem, né? A gente precisa evitar esses picos e essas quedas abruptas aí de energia, né? Que afetam o nosso humor e a nossa disposição. E leiam os rótulos, gente. Assim, é importante, mesmo que você não entenda nada. Se tem muito ingrediente, foge, né? Vai sempre para os rótulos mais limpos e mais simples. Né? Busque histórias de apoio, inspiração, celebre as suas vitórias, passe a seguir os perfis que você de saúde, né? Então, concluindo, gente, variedade nutricional, alimentação antioxidante, o seu intestino é quem manda, você precisa cuidar muito bem dele.
valorize e dê importância para os seus músculos, vocês vão precisar deles, nós vamos precisar deles já já, né? O sono, vocês viram, gente, o sono é o nosso aliado, a gente precisa dormir bem. Seja gentil consigo, né? Dizendo não para os outros. Hoje não, eu tô bem, né? Então, assim, se desse, gente, a gente ia ficar falando aqui a tarde toda, porque é um assunto que eu amo, adoro, tem assunto pra caramba, tem alimento funcional, tem jejum, tem estratégia de climatério, tem diabetes, mas enfim. O que é importante para finalizar aqui é dizer que, assim, gente, feito é melhor que perfeito. Então, assim, não precisa fazer tudo de uma vez. Vai buscando algumas dicas, faz uma, faz a outra, vai mexendo. E quando você vê, você já vai se sentindo muito melhor e querendo buscar cada vez mais, tá? Então, assim, me mandem mensagens pelo Insta, esse aí é o link do meu Instagram, para quem quiser seguir, todo dia tem uma postagem bacana sobre assuntos de saúde e nutrição. Eu respondo todas as mensagens, fiquem à vontade para me escrever por lá. Convido vocês também a conhecerem aí o meu site, lá tem e-book de receitas funcionais, tem e-book de chás funcionais, tem um curso de reprogramação do corpo, tem a mentoria, que inclusive a gente vai ter um sorteio aqui de uma mentoria, né? E é isso, gente. Muito obrigada e eu estou super feliz de ter conseguido. Desculpa a demora, mas enfim. Imagina, foi muito, muito legal. Obrigada mesmo, Débora, por todas essas informações. Acho que está todo mundo agora refletindo, né? É muita informação, né? Qual vai ser meu jantar hoje? Ai, gente, que bom que vocês gostaram. O que vocês precisarem, assim, me chamem no direct, eu respondo todas mesmo, tá bom? Espero que eu tenha, de alguma forma, contribuído para vocês. Se eu conseguir mudar um hábitozinho de vocês, já super valeu a pena, já estou super feliz.